Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Este é o canal da Lumen, Núcleo de Expansão da Consciência. E o nosso objetivo, que eu acredito que já tenha ficado claro, é levar até vocês conhecimentos, informações que possam ajudar a desenvolver uma percepção mais profunda sobre o próprio funcionamento, com o objetivo de resolver questões psíquicas incômodas que estão atrapalhando o seu desenvolvimento, talvez já há bastante tempo. Então, o objetivo é transmitir, fazer essas transmissões de uma forma simples, objetiva e direta, que permita a compreensão e a aplicação desses conhecimentos no cotidiano. Então, no vídeo de hoje, o que eu quero abordar com vocês é algo que eu considero ser extremamente valioso para esse processo de autodescoberta, e que eu intitulei como a aventura da autodescoberta. E aí, talvez vocês estejam se perguntando, o que é que nós temos para descobrir? Tanta coisa que talvez a gente nem faça ideia direito, do universo imenso que é o nosso mundo interno, que é a nossa mente. E aí eu não estou falando de cérebro, porque o cérebro ele já está bem mais conhecido, enquanto que a mente é desconhecida. E a mente é o próprio ser humano, né? E já dizia Teilhard de Chardin e outros, o homem ainda é um grande desconhecido. E nós precisamos ir nos descobrindo, porque este é o meio realmente mais eficaz da gente poder desabrochar uma forma de funcionar na vida, de viver a vida, que seja mais eficiente para o bem-estar, para a tranquilidade e para a serenidade. Então, por que aventura? É óbvio que há um modo de funcionamento em todo ser humano e nos animais também, que é permanecer naquilo que nós consideramos como sendo a zona de conforto. Que é a zona de conforto? É aquilo que é conhecido. É aquilo com o qual nós já estamos acostumados, seja ambiente físico, seja ambiente psíquico, relacional, né? Ou qualquer outro tipo de ambiente que a gente possa pensar. É aquilo que é conhecido. Os nossos condicionamentos, por exemplo, já são conhecidos. Então, a tendência é manter-se nessa área que nos é conhecida, porque nos sentimos seguros. Então, eu recordo, que quando eu estava próximo de me formar, me formei no ano de 1976, e aí lá para setembro, mais ou menos, através de um amigo que era o meu preceptor de cirurgia, consegui estágio na Itália. Na época eu queria fazer cirurgia, depois eu mudei completamente. Acho que antes disso mesmo eu já tinha conseguido o estágio. E o estágio era na Itália. Minha família, meu pai e minha mãe eram italianos. E, portanto, minha família toda, da parte do meu pai, porque uma parte da minha família, da minha mãe, tinha emigrado para o Brasil, né? A maior parte, aliás, eu só tinha uma tia lá na Itália, por parte de mãe, mas parte de pai tinha todo mundo. Eram 7 tios, fora a quantidade enorme de primos, né? Então, era uma oportunidade maravilhosa. Eu iria fazer o estágio
e, ao mesmo tempo, iria conhecer a família, né, da parte de meu pai. E eu sairia do local onde eu estava habituado, já faziam 23 anos, eu tinha 23 anos na época, né, que eu morava, eu nasci, morei um tempo em Recife, mas a maior parte do tempo foi em Maceió. Então era a minha zona de conforto, Maceió. E eu iria viajar para um outro país, um local desconhecido. E esse local desconhecido era a Itália, que inclusive tinha um clima diferente do nosso aqui do Nordeste. Aqui a gente tem tempo de chuva e tempo de calor, né? Porque tempo de sol é o tempo todo, inclusive no inverno, se não chove, faz sol, né? E a temperatura é um pouco mais amena, mas não tanto assim. E lá não, lá tem as 4 estações, inclusive o período de inverno, onde neva, né? Principalmente na região dos meus avós, que é uma região de montanha, que fica no centro da Itália. E aí eu iria para lá, uma cidadezinha, né? Eu não iria ficar nesta cidade, que se chama Villeta Barré, uma cidade que está no meu coração, e que sempre que eu posso eu vou lá rever a turma, mas eu iria ficar em Roma, mas era um local desconhecido. Então, o que é que aconteceu? A ansiedade foi lá em cima, né? Tanto a ansiedade pela proximidade da formatura, como a ansiedade pela viagem. Eu iria deixar o local que eu conhecia, que eu estava habituado, todos os meus condicionamentos me reportavam a este local, e eu iria para um novo local, um local desconhecido, conhecer pessoas que eu não conhecia, que me eram desconhecidas, embora a minha família estavam aguardando por mim lá. Né? Então, a ansiedade foi lá em cima. Então, a aventura é quando você sai de algo que lhe é conhecido e você avança em território não conhecido. Né? Como você ir desbravar uma floresta, né? Você ir se aventurar por uma região que você nunca foi. Então, isso é aventura. A aventura da autodescoberta é você sair do conhecido, campo da personalidade, treinando o ego, para que o ego se torne um aventureiro de si mesmo e avance pelo território desconhecido da própria mente. Mas para isso tem que haver um impulso desbravador, um impulso que vem de dentro, né? E um impulso que tenha força suficiente para impelir você em direção ao desconhecido, sobrepujando os elementos de defesa. Quais são os elementos de defesa? O principal é o medo. Eu vou, não vou, né? Eu faço, eu não faço, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, o medo, ele existe para que você se mantenha na zona de conforto, no que lhe é conhecido, portanto, lhe dá segurança, mas ele também existe para que você avance com cautela, você tomando as precauções necessárias e você desbrave um novo território. E de onde vem esse impulso? Esse impulso vem lá de dentro, da essência, ele vem do íntimo. Então, ao mesmo tempo que tem uma parte da gente que deseja permanecer na zona conhecida, na zona que proporciona conforto e segurança, que é o território conhecido, há uma outra instância mais profunda ainda que impele em direção ao desconhecido. E por isso que o ser humano tem progredido. Por isso que o ser humano tem avançado, indo além daquilo que é o estabelecido, né? Por isso que o ser humano foi ao espaço, por isso que o ser humano avança em direção ao estudo do microcosmos, né? Dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, né?
tanto avança para cima como avança para baixo, no macro como no micro. E o trabalho, digamos, mais importante, né, não desvalorizando os demais, é aquele de desbravar o próprio mundo interior, que ainda é um imenso desconhecido. Então, esse impulso desbravador, ele conduz o indivíduo em direção àquilo que precisa ser descoberto. Descoberto, a própria palavra ela já está dizendo, é você, aquilo que está coberto, você descobre. Ou seja, você tira o véu que cobria aquilo, mas aquilo já estava lá. Então, o primeiro passo é você conscientizar-se de informações desconhecidas pelo inconsciente. Né? Pelo inconsciente. Pelo consciente, melhor dizendo. Conscientizar-se de informações desconhecidas do consciente. Para isso, você precisa saber que tem algo a ser pesquisado no seu próprio mundo interior. Não é ir para o espaço que é desconhecido, não é para o fundo do mar que é desconhecido, não é ir entrar numa floresta que ninguém sabe o que tem lá dentro, não é somente isso. O próprio nosso mundo interior também é uma região desconhecida. E aventurar-se nessa região pode se configurar para o ego como, inclusive, mais perigosa do que ir para o espaço. E o segundo ponto é incorporar essas informações como prática cotidiana. Então, tem dois níveis de informações. Tem uma informação que a gente encontra com pessoas e nos livros que nos mostram um caminho, possibilidades, o que é que a gente precisa procurar. E o outro nível de informação é aquela que não está nos livros, né? Sobre nós mesmos. É aquilo que está dentro da gente, ou seja, é um livro interno que a gente precisa aprender a compulsar. E o terceiro ponto é, conhecendo essas informações, tomando consciência delas, através do cotidiano, colocando-as em prática ou aprimorando a capacidade de escolha em função do que já descobrimos, automatizar essas novas percepções, essas novas compreensões, para que a gente possa ir cada vez mais adiante. Então, vamos ver isso de forma prática. Hoje, cada vez mais se fala sobre ansiedade, né? Ou seja, a impressão que dá é que as pessoas estão se tornando cada vez mais ansiosas, cada vez mais agoniadas, cada vez mais aperreadas, inquietas, sofrendo. Né? E esse sofrimento tem atrapalhado muita gente no mundo inteiro. E no nosso país, o número de pessoas que estão sofrendo por conta da ansiedade está cada vez maior. Né? E aí, o que é a ansiedade? Bom, de forma geral, a gente pode dizer que a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo devido à antecipação de uma situação desagradável ou mesmo perigosa, acompanhado de sintomas somáticos de tensão. Então, o foco de perigo antecipado pode ser interno ou externo. Lembre que nós, animais humanos, seres humanos, né, a gente deu um passo largo, evolutivo, em relação aos demais animais. Os outros animais, eles não têm um mundo interior, como nós temos. Nós desenvolvemos isso. Então, em nós, o perigo pode ser visto do lado de fora, como ele pode emergir desse próprio mundo interno. Então, tem um mundo externo a ser desbravado, como tem um mundo interno a ser conhecido. Né? E é importante que a gente saiba disso, né? Porque para que a gente avance, por exemplo, na compreensão de algo que a gente não entende, a gente precisa ter essa concepção que eu falei ainda há pouco. E em relação, né,
a ansiedade, né, ela atormenta demais. Para muita gente é como se a cabeça fosse estourar, né? Como se os miolos fossem ferver e dissolver. Alguns dizem, minha cabeça está fervilhando ou fruviando. É uma agonia tremenda que as pessoas sentem. E com isso, o nível de sofrimento é muito intenso. Mas a ansiedade não é só isso, né? Ela, dentro de certos limites, é claro que ela é natural e útil, uma vez que ela constitui um valioso recurso adaptativo e incita as pessoas a procurar e encontrar soluções positivas. Então, ela pode ser uma energia a impulsionar o ser humano para encontrar respostas, soluções, descobrir coisas, né? Fazer novas descobertas. E ela pode, inclusive, se bem utilizada, mesmo aquela muito intensa, pode levar o indivíduo a incrementar esse processo de autodescoberta e avançar em direção ao seu próprio mundo interior. E aí, neste sentido, é uma poderosa fonte de ação e evolução do próprio indivíduo. Agora, quando ultrapassa muito esse limite, ela paralisa. Torna-se patológica, limitante, e aí é causa de muito sofrimento, de dor psíquica. Lembrando que esse tipo de ansiedade, ela é uma dor psíquica, assim como tem dor física, tem dores psíquicas também. E lembrar isso é fundamental, né? Porque, de acordo com a medicina, a ansiedade pode ter 3 origens. Primeiro, doenças físicas, como hipertireoidismo, adenoma de hipófise, né? Tumores de suprarrenal e por aí afora. Eu tive um adenoma de hipófise, produtor de GH, o hormônio de crescimento, que é neuroadrenérgico, e eu tinha picos de ansiedade, por exemplo, aquela sensação do que depois se convencionou a chamar de síndrome do pânico, eu tinha isso a cada 5 minutos, né? O coração parecia que ia saltar pela boca, uma coisa desagradável, subindo, como o povo diz, da boca do estômago até a tampa da cabeça, né? Que parecia que ia estourar tudo por dentro, né? E aí depois foi descoberto que era um adenoma de hipófise, me submeti à cirurgia, depois à radiocirurgia, e aí desapareceu o adenoma e cessou aquele tipo de ansiedade. Aquilo cessou, porque tinha uma origem física, né? Mas, na maioria das vezes, não tem a ver com hipertireoidismo, não tem a ver com adenoma de hipófise, não tem a ver com nada disso, né? Tem a ver com outras questões que são psíquicas. E a segunda forma de origem são os transtornos ansiosos, propriamente ditos, como síndrome do pânico, ansiedade generalizada, toque, etc., e outros transtornos mentais. Eu estou colocando aqui essa classificação, porque é a classificação de acordo com a medicina, né? E aí eu estou resumindo também, para a gente não se prolongar demais neste vídeo. Mas, em outra oportunidade, eu vou falar sobre cada um desses transtornos, né? Porque se nós conseguirmos compreender como eles se originam no próprio mundo psíquico, na interação com o meio ambiente e de acordo com os nossos conteúdos inconscientes que vêm pela nossa história de vida, a gente encontra os meios de sair deles. Porque senão fica realmente muito difícil. E se a gente se tratar somente do ponto, por exemplo, de vista médico, né, é muito difícil a gente encontrar resolução para isso. Porque, do ponto de vista médico, o tratamento principal é o medicamento. E o medicamento ele vai aliviar, ele vai diminuir bastante aquilo, mas o processo que origina
no caso dos transtornos ansiosos e outros transtornos mentais, permanecem do mesmo jeito lá na intimidade do próprio ser. Então, nesse caso aqui, a gente continuando dentro desse ponto de vista, excluindo aquelas origens que são de consequências de doenças físicas, todas as demais têm uma relação profunda com o medo. Tem uma relação profunda com padrões de personalidades e com a nossa história de vida. Então, este pode ser devido a uma ameaça externa ou interna, o medo, no caso. E a dimensão que cada um confere ao objeto de medo. Tem um ditado popular que diz o medo é do tamanho de quem o faz. E isso é verdade. Né? O que pode ser objeto de medo para um, para outro não é. Né? Porque a avaliação é muito pessoal. E aí, continuando, a gente pode afirmar que muita ansiedade foi desenvolvida e intensificou-se por causa, primeiro, da projeção da suposta ou real ameaça no futuro. Segundo, avaliação distorcida do perigo. E terceiro, subestimação da própria competência para lidar com o suposto perigo. Né? Então, se a gente tem consciência disso, né, que a ansiedade ela tem a ver com a nossa forma de funcionamento e com o nosso estilo de personalidade e com os conteúdos mentais, né, a gente sabe onde é que tem que procurar. Se a gente não souber isso, a gente vai ficar tentando se livrar de uma coisa que não dá para se livrar, né? Porque, ao mesmo tempo que a ansiedade é consequência, ela também é alarme, né? Ou seja, ela está indicando que tem algo, coisas no meu mundo psíquico, na minha forma de funcionar, que precisam ser percebidas e corrigidas. Então, aquilo só vai cessar, o alarme só vai cessar quando eu fizer as devidas correções. Então, a gente pode dizer que o medo, né, cujo subproduto é a ansiedade, origina-se na necessidade do controle, que, por sua vez, tem origem na não aceitação da imprevisibilidade da impermanência. O que é que isso quer dizer? Quando a gente olha para a vida, a gente se dá conta que ela é imprevisível e impermanente, ou seja, a gente não tem o menor controle. Então, a gente, obviamente, está sujeito à imprevisibilidade e à impermanência, ou seja, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E tudo está mudando o tempo todo. A gente pode ter a impressão que tudo está do mesmo jeito. Passam-se os dias e as coisas estão do mesmo jeito, mas não está. Nunca é do mesmo jeito. Alguma mudança, nem que seja pequenina, ocorreu, né? Mas a gente cria a ilusão, cria a ideia de uma rotina, né, de sucessão rotineira, para a gente gerar uma falsa sensação de segurança que está tudo sob controle. E aí a consequência disso é um medo que vai aumentando na proporção em que a gente aumenta a necessidade do controle. Como a gente não identifica isso com medo, porque sente no corpo, é o que se chama de ansiedade, que surge também da crença falsa ou real de incompetência para lidar com a situação. Ou seja, vamos pegar a questão do futuro, né? Se eu não me sinto competente para lidar com o que quer que venha a ocorrer, ou seja, me colocar disponível para o aprendizado, aprender com e através das ocorrências, eu vou gerar muito medo em mim, porque eu vou querer que nada de diferente aconteça. E a vida não é assim. E aí eu vou me perturbando com o passar do tempo por conta do meu próprio funcionamento. Então, padrões de personalidade caracterizados pela necessidade de controlar situações, eventos, futuro e pessoas, são
personalidades muito controladoras, né? E quase tudo precisa acontecer da forma como ela julga ser a melhor. Como a percepção da vida mostra o contrário, ou seja, que nós não temos controle sobre quase nada, né? Quase nada da vida, isso gera um medo difuso, um medo que a pessoa pode sentir como uma sensação que algo está para acontecer, ou algo ruim está para acontecer. E aí esse medo difuso, com o passar do tempo, ele vai se intensificando até gerar as patologias ou os transtornos de ansiedade que nós conhecemos. Então, a ansiedade nesses casos, ela não é o problema verdadeiro, constituindo-se, na verdade, consequência de um modo inadequado de funcionar, né? Então, a pessoa foca na ansiedade, mas a ansiedade não é o problema. A ansiedade é parte da solução. Ou seja, é o portal através do qual o indivíduo pode chegar a uma compreensão do que está acontecendo, desculpem, consigo, e aprender a mudar. E, como tal, um alarme, através do qual o sistema mente-corpo tenta avisar que algo ineficiente ou inadequado está existindo na forma de viver, na forma de funcionar daquela pessoa. Mas por que é que isso ocorre? Então, a resposta, ela não é única. Tudo, na verdade, é multicausal. E a gente pode argumentar com segurança que um dos fatores é a não existência de um treinamento que inclua informação e vivências de técnicas para trabalhar, treinar e educar os pilares da vida humana, que são pensamento, imaginação, sentimentos e emoções. Porque o comportamento, vida social, profissional, são consequências desses pilares, né, que vão se desenvolvendo, desabrochando gradativamente no curso da vida, como expressão do próprio mundo interior de cada indivíduo, de como o indivíduo é lá no seu íntimo, dos relacionamentos consigo mesmo, com a vida e com os demais que ele foi estabelecendo no seu desenvolvimento ao longo da sua vida. Então, a gente pode afirmar que o ser humano é muito complexo, constituído por diferentes instâncias ou dimensões. Dessas dimensões, a gente só conhece a mais superficial. E aí vamos imaginar a pessoa como sendo composta de 3 níveis dimensionais: eu superior, eu intermediário e o eu de apresentação, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né, porque é fundamental para a compreensão de tudo que eu já falei até agora.